Amém. Hoje nós vamos começar uma nova série já está escrito ali, gente. Poxa, estragou aí, deu spoiler. Identidade. Glória a Deus. Todas as ministrações e todos os temas, né, são pensados, nós oramos juntos e decidimos, né, com a direção do Senhor, justamente sobre o que a igreja precisa receber. Não adianta nada nós virmos aqui e falamos coisas que não cabem na igreja do Senhor, principalmente aqui na igreja local. Aquilo que nós precisamos ouvir, né, a começar de nós, né, os que ministram as palavras, são aquilo que a igreja também necessita, o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Uma das frases, né, que mais conhecidas, inclusive está na cartilha da igreja, e o pastor sempre fala, né, o pastor Doug, fala que você é importante pelo que você é, não pelo que você faz. A grande verdade é que nós estamos muitas vezes condicionados a questões como você tem que fazer, e vem até uma questão, né, uma visão lá de fora, né, onde você precisa fazer para ser promovido de repente, né, no seu emprego. Você precisa se esforçar para conseguir um destaque na sua vida. Você precisa sacrificar no sentido de estar em evidência, estar fazendo constantemente para que você seja notado. Mas a realidade é que o Senhor, Ele não olha para o que nós fazemos. O Senhor, desde o princípio, Ele valoriza quem nós somos diante dEle. Desde a criação, irmãos, o Senhor, Ele tem propósitos sobre nossas vidas. Nós fomos feitos de maneira única, incomparável. Toda a criação do Senhor, durante a fundação, né, do mundo e todas as coisas criadas por Deus, foi através da palavra dele. Haja luz, né? Haja separação da terra, haja. Mas na hora do Senhor nos fazer, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, mais do que isso, o Senhor soprou em nós o fôlego de o seu Espírito sobre nossas vidas. E isso é maravilhoso, irmãos. Eu não sei se vocês têm a dimensão do que é você ser uma criação do próprio Deus. Uma criação única. Tanto é que, hoje falando de identidade, né? Nós não somos iguais. Tanto é que a identificação que nós temos hoje em dia é o quê? Através da biometria, certo? E quando escaneia o seu olho também, não tem nenhum olho igual ao seu, nenhuma digital é igual à sua. A começar daí, o Senhor te fez de forma única e incomparável. Amém? Lá em Salmo 139, 14, vai nos dizer... Salmo 139, 14. Eu te agradeço por teres feito de modo tão, o quê? Extraordinário, irmãos. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Disse de um salmista que tem contemplado aquilo que o Senhor tem feito. E de forma que ele reconhece em si mesmo que ele foi feito de maneira extraordinária. Lá em Jeremias 11, 13, vamos ler também. Hoje nós vamos passear pela Bíblia, tá, irmãos? Então fica afiado aí. Jeremias 29, versículo 11 ao 13. Vamos ler. E o Senhor diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Então, a partir do momento em que nós entendemos a nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus,
por que nós existimos, por que nós estamos aqui, nós passamos a ter um relacionamento com Ele, certo? E a partir de um relacionamento com Deus, nós entendemos os planos que Ele tem sobre nossas vidas. Acontece que hoje, e nós vemos isso em todos os lugares, e isso tem se tornado até uma ideologia, né? Você é aquilo que você pensa que é. Você se torna aquilo que você pensa que você é. Então, eu até tenho visto algumas pessoas que são chamadas os Therians, né? Quem já ouviu falar essa expressão? Therian. Já ouviu falar? Já. O que é um Therian? Olha, dentro de mim tem um instinto de lobo, por exemplo, e aí eu exterioro isso me tornando um lobo, entendeu? Então, eu me sinto um lobo, eu sou um Therian, né? Então a minha identidade é de um lobo, então eu começo a agir como um lobo. Ah, minha identidade é de um gato, então eu começo a agir, fazer, comer, falar como um gato. Tem vídeos, né, que eu vi em que um Uber foi pegar a pessoa, aí a pessoa só fazia barulho de animal. A pessoa vai para... Não entendi, senhora. E a pessoa não falava uma palavra na linguagem. Não vai virar meme, não, né? Fazer o corte para botar latino agora. Oh, misericórdia. Então, o que é isso, irmãos? São pessoas que estão buscando a sua identidade, mas de certa forma estão perdidas nela. São pessoas que tentam se encontrar de alguma forma, mas na verdade elas esquecem que são criação do próprio Deus. Quando nós olhamos em Jeremias, o Senhor fala: eu sei os planos que eu tenho para você. Como é que eu vou saber os planos que Deus tem para mim se eu não me relaciono com Ele? Se eu não entendo que a minha identidade, aquilo que eu sou, porque eu sou formado, está nele. E a resposta está nele. Aí você vai ficar procurando respostas em outros lugares. Vai haver completude nisso? Vai haver uma plenitude da sua vida? Você estar satisfeito? Você está satisfeito em não saber quem você é? Isso é terrível, meus irmãos. Isso não nos traz paz. Isso não nos traz plenitude em Cristo. E o Senhor diz aqui, ó, eu tenho planos, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Mas aí tem a condição: então me invocareis e ireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Então parte de um princípio de nós entendermos que nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos buscar, e aí Ele nos ouvirá. Não é uma porta fechada de Deus sobre nossas vidas, irmãos. Não é uma coisa que você está separado de Deus, porque nós cremos que o véu se rasgou, amém? Nós temos livre acesso ao Senhor, amém? Não é o nosso pecado que vai nos separar dele. Muito pelo contrário, uma vez que nós entendemos que o Senhor me ama, e eu tenho este amor na minha vida, sou perdoado sim, e não deixe nenhuma voz contrária te dizer isso, que você é um condenado, que você é um separado de Deus, que você não vai a lugar nenhum, que você não presta. Muito pelo contrário, seu valor já foi instituído desde a fundação do mundo. E aí o Senhor continua falando em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o pastor falou mais cedo: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A verdade é que, se nós tivermos o Senhor como o maior tesouro das nossas vidas, então nós o encontraremos. Deus está tão difícil de achar? Não, irmãos. Deus está a uma oração de distância de você. Não é o pecado que vai te separar. Quem nos separará do amor de Cristo, né? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o do porvir. Irmãos, nada nos separará do amor de Cristo. Agora, nós procuraremos buscar e achar quando buscar de todo o coração. Então, eu queria trazer para vocês 5 verdades aqui. A primeira é que o seu valor, ele vem de Deus, não daquilo que nós realizamos, não daquilo que nós fazemos. Em Jeremias 1,5 fala: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi.
Antes de você nascer, eu o separei. Olha só que maravilhoso. Antes de nós nascermos, antes mesmo de sermos formados, o Senhor nos escolheu. Antes mesmo de sermos gerados, o Senhor nos separou para Ele. Em Salmos 8, no capítulo 8, versículo 4. Olha só que profundo. Ó. Quem são os simples mortais para que pensem neles? É a pessoa questionando, Deus, o Senhor criou tantas coisas, o Senhor fez o universo. E quem somos nós, né? Na fila do pão, né? Para dizer assim. Quem são os seres humanos para que com eles te importes? 5. E no entanto, olha, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e... Uau! O Senhor nos coroou de glória e honra, irmãos. Seu valor não começou no dia em que você conseguiu um emprego. Seu valor não começou no dia que você constituiu uma família, que você casou, teve filhos. Seu valor não constitui em você fazer algo importante. Seu valor começou no coração de Deus. Seu valor começou no coração de Deus, irmãos. Então, nada do que as pessoas falem para você vai diminuir o valor que você tem nele. Nada do que falem para você vai diminuir isso. Às vezes o seu passado vem, né, bater a porta. Às vezes o inimigo vem te lembrar das coisas passadas. Às vezes você se encontra no momento em que, nossa, eu errei tanto. Eu fiz tanta coisa errada. E aí vem o inimigo dizer, não, é verdade, você fez muita coisa errada, olha só, você não merece o amor de Deus mesmo. Mas a verdade é que o Senhor, Ele te escolheu. E o Senhor te ama por quem você é. Não aquilo que você fez ou deixou de fazer. Amém? Amém mesmo? E isso nos leva à segunda verdade. Deus, Ele se importa mais com quem somos do que aquilo que nós fazemos. É um grande engano nosso pensar que a gente precisa fazer algo para agradar o coração de Deus, para agradar ao Senhor. A nossa identidade não está naquilo que a gente faz. Muitas vezes as pessoas perguntam, quem é você? E algumas vezes você responde a sua profissão, não é? Quem é você? Eu sou carpinteiro, tenho 2 filhos. Quem é você, José? Eu sou operador, né, de empilhadeira. Não. Quem é você? Sou filho de Deus. Quem é você, Humberto? Filho de Deus. Entende? A gente não pode se identificar com aquilo que é a nossa profissão. A gente não pode se identificar com aquilo que nós somos ali de momento. Aquilo que você é não te define. Aquilo que você faz não te define. O que te define é o que Deus pensa a seu respeito. O que Deus tem com você. O relacionamento do Senhor com você. Se a gente olhar ali a história de Marta e Maria, né? Marta estava agitada, fazendo. Não, tem que dar o melhor para o Senhor. Não, tem que fazer o meu melhor para o Senhor. O Senhor merece o melhor. Até aí, legal, né? Tá certo? O Senhor não merece o nosso melhor? Mas qual é o momento certo para as coisas? Como dizem Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Olha, o Senhor está ali na minha casa. Quando o Senhor começa a falar comigo, eu tenho que parar tudo para ouvi-lo. Quando o Senhor está querendo falar, eu tenho que parar tudo. É legal fazer a obra do Senhor? É bom servir, né, Yuri? É bom servir, irmãos. Ver o sorriso de cada um de vocês aqui. Ver o quanto nós, unidos, nós podemos fazer muito mais para o Senhor. É muito bom. Mas a verdade é que, se nós não entendermos que nós precisamos parar para o Senhor dizer quem nós somos, então nós não vamos conseguir fazer
com tanta propriedade, com tanta excelência aquilo que Ele nos deu. Lucas 10:38 fala: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Uma vez que nós tivemos experiência com o Senhor, não nos será tirado, irmãos. Aquilo que o Senhor falou, quem nós somos, o que nós fazemos, não nos definir, quem nós somos é o que nos define, não nos será tirado. Em 1 Samuel 16:7, quando Samuel está escolhendo, o próximo rei, 1 Samuel 16:7, e ele olha a aparência, Quantos de nós vamos pela aparência? Na verdade, se a gente olhasse ali e escolher um rei, o rei mais alto, mais bonito, mais forte, um rei que representa, um rei me representa. E ali o Senhor, Samuel ia escolher, o próximo rei, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ô Senhor, quem é então o rei, Quem é então a pessoa? Quem é então aquele que vai governar Israel? Uau! Aí o Senhor diz: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para quê? Para o coração, irmãos. Isso diz muito respeito a nós, Nós podemos até aparentar estar bem, até aparentar estar com o coração bom, até a gente se arruma, se troca, fica bonitão, cheiroso, Fabinho? Aquele perfuminho. Mas se o nosso coração não estiver bom, irmãos, e que é o que o Senhor, para Ele importa isso, se não estiver bom, irmãos, a gente não vai durar. Se houver amargura em nossos corações, até dizem provérbios, o coração alegre formoseia o rosto. Às vezes o irmãozinho chega em você e fala: nossa, você tá triste. Não, estou bem. Não, você tá diferente. Não, eu estou bem, eu estou cansado. Eu trabalho, Mas a verdade é que, se nós não nos posicionarmos e entender, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, se nós nos posicionarmos nesse sentido de ter o Senhor, de ter a revelação de quem nós somos, nós vamos tentar aparentar, mas nós não vamos durar. Em João 15:4 fala isso: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Não podem fazer coisa alguma. Mas eu consigo. Mas o irmão ali, ele não é crente. O irmão, Já profetizando. Mas ele não é crente lá e está melhor que eu, foi promovido. O trabalhador é digno do seu salário, amém? Mas pergunta se ele encontra paz. Pergunta se ao deitar ele tem convicção. Pergunta se a identidade dele está formada. Pergunta para ele se ele é feliz. Aparências, irmãos. Miqueias 6:8. Podem abrir, por favor. Miqueias 6:8. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom, olha só, e o que Ele requer de você. 2 pontos, aí vai dizer o que o Senhor requer de nós. Que pratique o quê? A justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Primeiro, pratique a justiça, seja uma pessoa justa. Segundo, ame a misericórdia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, não é? E ande humildemente com seu Deus. Amém? Então, antes de sermos servos, irmãos, nós somos filhos. O que Deus deseja de nós é um relacionamento antes do nosso desempenho diante dele. Isso nos leva
a terceira verdade. O amor de Deus não diminui quando nossas forças acabam. O amor de Deus não diminui quando nossas forças acabam. Às vezes você deixa passar o tempo, né? Não consigo mais produzir como eu produzia antes. A idade chega, né, José? A enfermidade chega. Os planos mudam nas nossas vidas. Mas o amor de Deus não depende da nossa capacidade, meu irmão. O amor de Deus, ele não muda conforme a gente faz ou deixa de fazer. Deus não vai nos amar mais por nós fazermos, ou Deus não vai nos amar menos porque nós deixamos de fazer. Nosso engano é esse, né? Deixa eu fazer. Agora o Senhor me ama. Não, eu estou longe, porque eu estou parado, eu estou sentado aqui, eu não estou fazendo nada, Humberto. Não estou fazendo nada, Senhor. Senhor, me desculpa, Senhor, que eu estou parado. Não. Romanos 8,38. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Alguma coisa vai nos separar do amor dele? Nada vai separar do amor de Deus, meu irmão. Isaías 46:4, olha só que interessante. Isaías 46, versículo 4. Serei o seu Deus por toda a sua vida. O pessoal do cabelo grisalho, que nem eu. Até que seus cabelos fiquem... Eu os criei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e os... Você pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus? Parabéns. Quem disse que na Bíblia não fala de cabelo branco? Fala. É a sua velhice. Entenda que é natural, né? Nós éramos jovens, né, José? Fazíamos, virava madrugada e fazia, tinha vigília, e tinha coisa e tal, a gente fazia e evangelizava e tudo mais. A idade vai chegando, o tempo vai passando, a gente já não é tão jovem, né? E aí a gente vai diminuindo o ritmo. É natural, irmãos. O amor de Deus sobre a sua vida não vai mudar por isso. Nós precisamos ser o quê? Geracionais. Nós precisamos ser geracionais. Olha, a minha geração está passando, mas eu preciso deixar algo para a geração que está vindo. Certo? O Senhor está cuidando de mim, mas da mesma forma que eu fiz lá no passado, da mesma forma que as minhas obras, né? Porque eu amo o Senhor e por isso eu sirvo. Da mesma forma que eu servi, eu quero que a minha geração, a geração que vem, a geração que está chegando, também sirva igualmente, ou então melhor do que eu estou servindo. Eu hoje estou aqui, né, servindo no Ministério de Louvor. Eu quero muito que venha uma geração nova, né, Fabião? Nós queremos muito que essa geração que está vindo, esses adolescentes, eles cresçam e seja uma geração que vai, sim, fazer até melhor do que nós fazemos hoje. Mas para isso nós precisamos ser geracionais, nós precisamos gerar, nós precisamos entender que o nosso chamado está, sim, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, mas isso tem que começar nos nossos lares. Como os nossos filhos vão amar a Deus se nós não servimos com amor? Como os nossos filhos vão entender e aprender sobre misericórdia, sobre perdão, sobre identidade, se nós não transmitimos isso para eles? Para os nossos sobrinhos, para os nossos netos. A nossa identidade, ela precisa ser contagiado, não. Contagiado, que palavra eu posso usar para contagiado? Nossa identidade, ela precisa ser revelada de forma que as pessoas elas queiram aquilo que nós somos. Vocês entenderam ou não? Veio agora, né? Amém. As pessoas que olham para nós, elas precisam desejar aquilo que nós transmitimos. Se nós somos sal e luz, é isso que nós precisamos gerar nas pessoas. Estão entendendo ou não? Como nós vamos gerar se nós não estamos transmitindo aquilo que nós precisamos? Como nós vamos gerar essa identidade que o Senhor deu a nós muitas vezes negligenciamos?
Não está certo, irmãos. Não está certo. Então, quando o Senhor fala, até na velhice eu serei o mesmo, isso vale para nós também. Até na velhice o Senhor é o mesmo, beleza, até na velhice, nós também igualmente manteremos a nossa identidade nele. Cresceremos nele, nos aprofundaremos nele, no nosso relacionamento, para que isso seja referência para as pessoas que estão chegando aí. Amém ou não amém? Em 2 Coríntios 12, 9. Segunda Coríntios 12, 9. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você... Meu poder opera melhor, né? Meu poder opera melhor na fraqueza. Na fraqueza de quem? Na nossa. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Ou seja, somos nós que fazemos? Não. O poder de Deus opera em nossas fraquezas. Porque se a gente vem todo confiante, né, sabendo, eu já sei fazer, eu já faço para o Senhor, eu já sei como faz. Você fecha a porta para a vontade dEle. Às vezes você está até fazendo para Deus, mas não está fazendo com Ele. Às vezes você até está fazendo. Um temor que eu tenho muito grande, irmãos, e até um exemplo próprio de vida, é na escolha dos louvores. Né, ô Claudinei? Tem louvor que eu gosto, tem louvor que eu não gosto. Mas não é o que eu gosto ou eu não gosto. É aquilo que o Senhor quer ministrar. Tem coisa que você gosta de fazer na igreja. Tem coisa que você não gosta. Mas não é o seu gostar ou não gostar. É aquilo que o Senhor quer. Tem coisa que precisa. Tem coisa que não precisa. E muitas vezes a gente faz o que não precisa achando que precisa. Irmãos, quando você não consegue fazer muito, Deus continua sendo o mesmo Pai amoroso. Em Isaías 40, 31, e todos conhecem, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas a condição é renovar nossas forças em quem? Em quem? Renovar nossas forças em Cristo. Muitas vezes a gente está cansado, chega a idade, chega as dores no joelho, né, nas costas. Já não faz mais aquilo que você gostaria de fazer, mas tem muitas outras coisas que o Senhor e que você pode fazer. O Senhor renova suas forças. O Senhor te capacita para coisas novas. O Senhor, Ele é infinito. E são infinitas as obras também. Amém? Glória a Deus. Quarta verdade. Jesus não morreu pelo que você faz, mas por quem você é. A cruz revela o quanto você vale para Deus. Quando a gente olha em João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando tem o tal maneira, é uma coisa que você não consegue mensurar, você não consegue captar. Amou de tal maneira. Qual é a tal maneira de Deus? Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes a gente precisa relembrar essas coisas, porque muitas vezes a nossa identidade é colocada em xeque. Muitas vezes a nossa identidade, por circunstâncias ou pelo que as pessoas falam, é colocada em xeque. Mas aí eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Deus me amou tanto, 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 que deu o único Filho dele. E mais do que isso, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Você acha que você chama o irmão de irmão à toa? Você é meu irmão. Por que você é meu irmão? Já parou para pensar nisso? A gente chama da igreja de irmão. Tá, por que é irmão? Porque uma vez que nós aceitamos Cristo... Não, Humberto, faz sentido? Uma vez que nós aceitamos Cristo, todos nós nos tornamos de um único... Glória a Deus, irmãos. Se Jesus é filho,
Nós aceitamos a Jesus e nos foi dado o poder de ser chamado filho também, então todos nós somos irmãos. Agora, irmãozinho vai brigar? Vai. Irmãozinho vai puxar cabelo às vezes, vai tomar seu brinquedo? Vai. Ah, irmão, é normal. Irmão, eu cresci com 2 irmãs. Misericórdia. Fazia rodízio do banheiro, né? Tinha que esperar, aquela coisa. Mas aí, tinha briga? Tinha. Mas também tinha amor, tinha perdão, tinha convívio. Vai errar? Vai errar. Mas uma vez que nós entendemos a nossa identidade de filho, então nós perdoamos, então nós andamos juntos, então nós caminhamos. Amém? Romanos 5,8, só para frisar. Romanos 5,8. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Que aí vem. Qual é o amor de Deus, né? Cristo morreu em nosso lugar. Alguém morreu em seu lugar. Apesar de sermos pecadores. É aí que está. Mesmo nós merecendo a morte, apesar, né, de nós sermos pecadores, Cristo morreu em nosso lugar. Era para nós estarmos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o amor demonstrado por Deus a nós foi aquele amor de pai para com filho. Sacrificou um filho para ter muitos filhos. Então, você não precisa conquistar o amor de Deus. Não é uma coisa que você faça, Deus vai me amar. Não, o amor dele veio primeiro. O amor de Deus por você veio primeiro. Não é que nós o amamos, ele nos amou primeiro. Quem tomou a iniciativa? Deus. Agora, quem é que tem que ir até ele? Eu, nós, todos nós. Amém? Em Mateus 3,16, Mateus 3,16 fala quando Jesus inicia o seu ministério, né? E diz assim, Mateus 3,16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Próximo. Então uma voz dos céus disse, este é o quê? Meu filho amado, em quem tenho prazer. Irmãos, Jesus já tinha feito alguma coisa no ministério dele? Já tinha iniciado? Já tinha feito alguma coisa para Deus? Não. Mesmo assim, o Senhor o chama de filho amado. Você, antes de fazer qualquer coisa, você já é filho amado. Então, quando diz lá em Gálatas 4,6, assim você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então nós temos que entender que a nossa ordem é essa. Primeiro, nós somos chamados a sermos filhos, certo? Então Deus nos ama por sermos filhos. Outra coisa, nós nos tornamos herdeiros, herdeiros de um pai que tem todas as coisas, mas herdeiros em vida. Deus morre? Não. Mas Ele compartilha todas as riquezas dele conosco em vida. E assim, herdeiros que somos, nós desfrutamos de todas as promessas de Deus em vida aqui. Para que quando chegarmos lá, nós celebrarmos com Ele, junto com Ele, em amor, todos juntos. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, era amado, certo? Nós, antes de fazermos qualquer coisa, nós somos amados. Então, muitas vezes, como eu falei no começo, né, a ordem das coisas está invertida no mundo. Você tem que fazer para valer. Você tem que crescer para se tornar relevante. Mas Deus diz, você tem valor porque você é meu. Você tem valor porque você é amado. Você tem valor porque você é meu filho. Amém? E aí então vem,
né? Por que a gente serve a Deus? Por que a gente serve aqui no ministério? Por que a gente prega? Por que a gente serve no staff? Por que a gente fala do amor de Deus? Porque primeiro vem o amor dele sobre nossas vidas. E a partir do momento que nós entendemos o amor dele por nós, nós somos gratos por aquilo que nós recebemos. E aí, uma vez que nós recebemos tão grande amor, nós começamos a fazer. Então, não é que eu faço para ser amado. Eu sou amado e por isso eu faço. Amém? E quinta verdade aqui. Nossa identidade está em sermos filhos, não em sermos úteis. Nossa identidade em Deus está em nós sermos filhos, não em sermos úteis. Não é uma coisa que você não é mais útil, você se torna descartável. Não é aquela coisa de, enquanto você me serviu, né, você prestava, agora que você não serve, você não presta mais. Não. Nossa identidade em Deus, cada um de nós, está em sermos filhos amados, não em nós sermos úteis para Ele. Muitas vezes a gente quer provar nosso valor através do trabalho, né? Do ministério, das nossas conquistas, mas Deus, Ele nos chama de filhos antes de nos chamar para qualquer coisa. Em Romanos 8,15 tem até uma música, né? Vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Amém? Tiago 2,22. Tiago 2,22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelo quê? Tanto a fé quanto as... Então, irmãos, é claro, né? Eu sou amado por Deus, então eu não preciso fazer nada, eu já sou amado. Não. Na verdade, quanto mais amados nós somos, mais nós queremos, em gratidão, fazer para o Senhor. Quanto mais amados nós somos, nós entendemos essa urgência, né, de que outras pessoas encontrem também o amor de Deus. Não é só entre as quatro paredes, aqui a gente se reúne sim, e que legal que nós nos reunimos. Que legal que temos GC para a gente compartilhar a palavra, para a gente criar um relacionamento entre amigos aqui. Muito legal nós compartilharmos a nossa fé. Mas se não tivermos obras, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? O que o Senhor requer de nós? Então, percebem que uma coisa leva a outra? Uma vez que nós recebemos esse amor, nós queremos manifestar esse amor às outras pessoas? É impossível alguém que teve um encontro com Jesus, teve revelação de quem Ele é, e aí você encontra uma pessoa perdida, sem identidade, latindo para Uber, e você não falar do amor de Deus para ela. Olha, não é isso que o Senhor tem para a sua vida. Não é esse o plano de Deus para você. Essa identidade sua não é sua. Essa identidade que você assumiu não é sua. Eu estou aqui para te dizer que você tem uma identidade em Deus. E a identidade dele são os planos de bem, para fazer bem, para te dar o futuro que você espera. Para concluir aqui, 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Pois sabem... Todos acharam? Amém? Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado
nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, irmãos, a gente não foi comprado com coisas perecíveis. Não é uma coisa que hoje você foi comprado, amanhã desgasta, né? Amanhã você precisa ser renovado. Não. Uma vez comprado com o sangue de Cristo, comprado para sempre. Uma vez redimidos pelo sangue de Cristo, redimidos para sempre. Não é, a sua identidade não muda conforme o tempo. A sua identidade não se desgasta conforme o tempo. Aquilo que você deixa de fazer não faz o amor de Deus diminuir na sua vida. A identidade firmada, estabelecida, criada por Deus, foi essa. Sermos chamados filhos de Deus. Estarmos em relacionamento com Ele. Buscar e aperfeiçoar o nosso relacionamento com o Senhor. Amém ou não amém? Então, ter a convicção de quem você é, ter valor, que você é amado independente do momento em que você está vivendo, é a chave para que a gente venha estabelecer e a gente tenha plena convicção de quem nós somos em Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você quiser se colocar de pé, de joelhos, sentado.